Meu nome é Claudinei, tenente do Corpo de Bombeiros, oficial da reserva, enfermeiro com pós-graduação na área de emergências e cuidados intensivos. Nós veremos as principais ações que são executadas durante um abandono de edificação, também as orientações que devem ser dadas aos demais ocupantes não membros da brigada e os registros e relatórios próprios do abandono previstos nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Um exercício de abandono, ele pode ser feito com data marcada e horário, de forma que se avise antecipadamente todos os membros da edificação e eventualmente os visitantes. Vai chegar um momento em que este exercício de abandono vai ser feito apenas com a data marcada, sem definir o horário. E à medida em que as pessoas forem capacitadas, condicionadas na sua execução, ele pode ser executado em qualquer momento por decisão do coordenador da brigada de emergência e do gerente local. Até como forma de teste para ver se numa situação real teria mais êxito. Esses exercícios requerem um planejamento. Então é importante destacar quais são os objetivos esperados, explanar os pontos principais do que se quer dentro desse plano de emergência, definir a participação de cada brigadista. Um exercício ele é desenhado, feito um roteiro que todos devem seguir. O que nós esperamos? Que numa situação real seja executado exatamente como no exercício simulado. Lógico que numa situação real nós temos muitas vezes intercorrências e o socorrista, o brigadista, ele deverá saber intervir. Portanto, nós podemos planejar um exercício de brigada dentro de um roteiro e o coordenador e líder da brigada criar situações inusitadas, inesperadas, como por exemplo, uma vítima, um outro princípio de incêndio que se transferiu para uma outra área, uma situação que impeça a utilização daquela saída de emergência prevista no planejamento do exercício, para que as pessoas tenham condições de tomar decisões naquele instante, naquele momento. E são decisões que salvam vidas, obviamente. O exercício nós temos que estabelecer um tempo útil para a sua execução, mesmo porque isso implica em paralisação das atividades da empresa. Tem aqui um modelo deste checklist que seria de responsabilidade do assessor de comunicação. Então este checklist, nós temos as ações e quem deverá executar cada ação. Por exemplo, quem vai notificar o evento é o Jaime, às 15 horas e 20 minutos. Esse campo de horário pode ser anotado por essa autoridade no sistema de comando de incidentes, para depois ter um controle em que momento ela foi executada. Houve a inspeção do líder, Leandro, às 15h21, que em seguida pediu o acionamento da brigada, às 15h22. Gessé e Douglas interviu no sinistro às 15h22, porque ele é um brigadista do setor, os dois são brigadistas do setor. A brigada se reuniu com a presença do coordenador às 15h23 e assim sucessivamente. Que horas foi acionado o Corpo de Bombeiros, eventualmente que hora ele chegou, que hora que as vítimas foram transportadas para o hospital, hora da inspeção de segurança, hora do retorno à normalidade e da reunião extraordinária. Isso aqui é apenas uma sugestão de checklist de controle para o assessor de comunicação. O outro checklist para o assessor de logística, onde ele tem anotados os recursos humanos empregados na emergência e os recursos materiais utilizados no combate ao incêndio
ao princípio de incêndio. Uma emergência de incêndio que determine o abandono da edificação é uma crise que precisa ser gerenciada. Existe um sistema chamado Sistema de Comando de Incidentes. No Corpo de Bombeiros de São Paulo nós temos o SICOI, Sistema de Comando para Operações em Emergências. Na área militar, adota esse nome. Na área civil, Sistema de Comando de Incidentes. Aqui temos uma outra sugestão. Importante que a empresa ela tenha um kit de fácil acesso, montagem, como por exemplo uma barraca, uma mesa desmontável, com cadeiras articuladas, como aqui vemos no exemplo, onde possa se reunir fora da área de risco, numa área segura, as autoridades com funções de gerenciamento. O gerente local, coordenador da brigada e seus assessores de logística e comunicação e o chefe da segurança patrimonial. Geralmente quem comanda não estará dentro da operação, porque lá dentro da operação nós temos os líderes de brigada, que são comandantes operacionais. Eventualmente o coordenador da brigada poderá estar presente nesse ambiente, mas é próprio que ele esteja no posto de comando, recebendo essas informações e tomando decisões gerenciais. O sistema de comando de incidentes ele é montado numa área chamada área fria, onde a ocorrência não pode se expandir, porque obviamente se eu colocar muito próximo do incidente, daqui a pouco terei que mudar esse posto de local. Todas as pessoas que venham em apoio ou equipes de emergência devem se apresentar neste posto de comando. E a partir daí, fazer um check-in ou um checklist dizendo por que está ali, qual a sua capacidade operacional e aguardar a decisão para ser empregado. Isso na área de emergência, de via pública, de corpos de bombeiros, nós temos muito apoio de empresas privadas, de organizações não governamentais, pessoas voluntárias que querem auxiliar num desastre. Eles não devem entrar na zona de atendimento de emergência, na zona morna ou na zona quente, assim delimitados. Apresenta-se no posto de comando e verifica a viabilidade de participação. Quem determina ou não a entrada de apoio é o comandante da emergência local e o chefe de operações, dependendo das suas necessidades operacionais. A execução do abandono deve sempre iniciar pela parte mais afetada e pelas suas proximidades. No caso aqui, o princípio de incêndio ou o incêndio não controlado está no setor B. Essa área e as áreas adjacentes, cujo sinistro pode se expandir imediatamente, são as primeiras a serem evacuadas. Termo utilizado muito comumente para retirada de pessoas. E aqui eu destaco a importante participação dos brigadistas como chefe de fila e serra-fila. Essas pessoas, elas são treinadas nos seus setores para fazer a retirada segura, organizada, e aí o treinamento pode definir essa organização. Durante o dia, uma pessoa andando atrás da outra, no máximo um passo de distância. Durante a noite, uma pessoa agarrada na outra, mão no ombro da pessoa da frente. Mesmo porque nós teremos fumaça, a visibilidade estará afetada, muitas vezes funcionando somente a iluminação de emergência. Podemos ter pessoas estranhas na edificação que não conhecem a saída de emergência, devem ser guiadas pelo chefe de fila e serra-fila até o chamado ponto de encontro do abandono, que deve estar localizado fora da edificação. Com relação ainda ao chamado chefe de fila e serra-fila, deve orientar as pessoas, acalmá-las, encaminhá-las para as rotas de fuga previstas no plano de emergência. A vistoria de locais como áreas de reunião,
descanso, vestiário, sanitário são importantes, porque muitas vezes essas pessoas estão fazendo uso de rádio, TV, fone de ouvido. Muitas dessas áreas, o sistema de alarme pode não ser detectado, ou seja, não se ouve o alarme. Nesse momento, um brigadista homem entra no alojamento feminino e vice-versa. Trata-se de uma situação de emergência. Devem, obviamente, fazer uma comunicação prévia, adentrar e vistoriar essas áreas, e ele não volta mais para a área sinistrada como brigadista, mesmo porque elas foram afetadas pela fumaça ou pelo fogo, ou eventualmente por um desabamento. Pode voltar por determinação do líder da brigada, ou se previsto no seu plano de emergência, para áreas seguras, auxiliando nos outros setores. Com relação às edificações verticais, todos os andares serão destinados às escadas de emergência, que sairá no pavimento térreo. Muitas vezes este deslocamento é feito de baixo para cima, ou seja, pessoas que estão no subsolo deverão subir pelas escadas de emergência e sairão no térreo. Pessoas que estão nos andares superiores também sairão no térreo. Essas escadas nunca se encontram dentro do planejamento da parte de engenharia de incêndio. Elas são separadas de forma que uma pessoa nunca vai continuar subindo até o topo do edifício e nunca ninguém vai continuar descendo até chegar, eventualmente, ficar preso num subsolo. Todas saem no térreo, dali são encaminhadas para o ponto de encontro do abandono. Já foi citado a impossibilidade de usar elevadores, exceto aqueles considerados elevadores de segurança com enclausuramento em condições de construção anti-chama, pressurizados com sistema de ar, porta corta-fogo, anticâmara, até chegar no hall dos elevadores. E também, especialmente, um sistema de eletricidade independente para seus funcionamentos. Se o brigadista sabe que o elevador dele é de segurança, ele pode utilizá-lo dentro do seu plano de emergência para a retirada das pessoas para fora da edificação. Com relação a pessoas com deficiências físicas ou mobilidade reduzida, importante que a brigada ela mapeie esses clientes e colaboradores o tempo inteiro. Então, se alguém trabalha no primeiro andar e é um cadeirante, devemos saber que ele será retirado para as saídas de emergência e ali permanecerá o tempo que for necessário até que todos que tenham mobilidade plena saiam daquele andar, daquela edificação. 2 brigadistas deverão ser encaminhados para fazer a sua remoção com segurança. Aqui nessa edificação nós temos uma demarcação no piso onde os cadeirantes permanecem. Se eles estão na escada de emergência, significa estão seguros, mesmo porque as escadas são pressurizadas, possuem porta corta-fogo. Se eles forem colocados na frente, servirão como obstrutores das saídas de emergência, porque fica difícil a sua locomoção, a sua retirada. Poderá gerar pânico até colocar em risco a vida dessas pessoas. Eles devem ser integrados no treinamento, receber orientações prévias de como a brigada vai proceder, até para não gerar eventual constrangimento. Eles sabem que serão levados para uma área segura e ali devem permanecer. Isso também se aplica a pessoas com mobilidade reduzida, com uso de órtese, próteses, e uma grávida, por exemplo, no último trimestre, que teria uma dificuldade de descer em relação a outras pessoas, precisando de um auxílio. No ponto de encontro do abandono, distante da edificação, ideal que pelo menos uns 100 metros seja destinado a uma área reservada para esse fim, devidamente sinalizada. Existem umas placas personalizadas ou placas que são padrão.
Deve-se prever pelo menos 2 pontos de encontro, já que um deles poderá estar obstruído, o seu acesso está obstruído. Neste ponto de encontro, nós teremos um brigadista na função de chefe do ponto de encontro do abandono. Ele é o responsável pela conferência, na verdade, por receber informações dos demais brigadistas e repassar para o sistema de comando de incidentes. Se eventualmente houver ausência de um membro colaborador daquela empresa, ou de um visitante, ou de um cliente, estamos falando aí de diversos tipos de instalações, sejam elas comerciais, residenciais até, ou industriais. Havendo a notificação de vítima, compete ao Corpo de Bombeiros fazer a sua busca e salvamento. Orientamos que as pessoas sejam separadas em setores para facilitar a conferência. Então, se eu tenho um edifício vertical, posso reunir no ponto de encontro por andares, ou sistema financeiro num canto, sistema administrativo no outro. Isso é uma questão de colocar no plano de emergência e verificar se a sua execução é viável. Nunca voltar para um local sinistrado, a menos que esse local esteja seguro, não haja risco eventualmente de fumaça, desabamento ou de retorno daquele incêndio afetando a saúde física daquele brigadista. Se houver vítimas, deverá ser comunicado ao Corpo de Bombeiros para as operações de salvamento. Ressalto aqui a importância da comunicação operacional. Importante que a brigada tenha um kit de rádio desses HTs colocados no ponto de encontro da brigada, destinado a equipes de socorristas, equipe de brigada, especialmente o líder da brigada, aos inspetores de segurança, que são brigadistas destinados a fazer isolamento de área, sinalização e cuidar da segurança dos outros empenhados em atividades de risco. E também esteja esse rádio em contato com a segurança patrimonial e com o sistema de vigilância interno. Também um rádio no ponto de encontro do abandono e com as assessorias de comunicação e logística. Essa comunicação vai facilitar o gerenciamento de todo o sistema de comando de incidentes. Outro fator importante é a segurança patrimonial. Orientamos que num exercício simulado haja reforço da segurança patrimonial, especialmente naquelas empresas onde a segurança no dia a dia ela é mais rígida, controle de perdas, por exemplo, prevenção de perdas, como acontece em lojas de materiais, de construção, e que no dia a dia se utiliza detectores de metais, até busca pessoal em bolsas, em pertences. Se uma pessoa ela entende que vai haver uma movimentação, uma dispersão de atenção em determinado momento, ela poderá, obviamente, planejar furtos e até vandalismos, em situações que gerem distração. Então a gente orienta que, durante os exercícios de abandono, sejam reforçados os postos de segurança patrimonial. Esses seguranças não participam do exercício, ficam apenas na função de segurança patrimonial, que é exatamente a função deles numa situação real. Só abandonam os postos quando houver risco à sua vida, à sua integridade física. É óbvio que, para que eu tenha um desempenho adequado numa situação real, que eu faça exercícios periódicos, antecipando a possíveis emergências. Então, dependendo da minha atividade, eu crio condições que eventualmente poderiam ocorrer, princípio de incêndio, vazamentos de combustíveis, desabamentos de estruturas, e coloque realmente à prova a sua equipe, fazendo usar extintores, armar rede hidrante, atender vítimas e aquelas situações inusitadas que eu citei, que podem gerar
uma condição em que ele precisa reagir imediatamente, fora daquilo que estava planejado. Entendemos que a educação pública também é um fator importante, ou seja, para aquelas pessoas que não são membros da brigada, para que eles possam colaborar durante o exercício, que sejam concitados na importância da participação, para evitar, por exemplo, vai haver um exercício de abandono às 15 horas da sexta-feira, às 14 horas, pessoas saindo da edificação e esvaziando o exercício, comprometendo toda a eficácia do treinamento. Importante que eles sejam orientados da necessidade de estarem condicionados a salvar as próprias vidas. Algumas instruções de segurança poderão ser afixadas em cartazes próximos a locais de movimentação pública, próximos a elevadores, áreas de café, alojamentos, quadro de avisos. E obviamente durante a semana interna de prevenção de acidentes, apresentação de palestras voltadas para a segurança contra incêndio, estendendo isso para o ambiente doméstico, para a prevenção de acidentes domésticos. Tem aqui algumas dicas que foram extraídas desse cartaz. Nunca retardar a saída do seu ambiente de trabalho, procurando desligar de forma rápida seus equipamentos, evitando levar coisas que possam interromper o seu trajeto, levar um objeto pesado, desconfortável, impedindo, por exemplo, que use as suas mãos durante, eventualmente, uma saída da edificação. Acreditar sempre no sinistro. Usar as escadas, jamais usar os elevadores devido ao risco de propagação de incêndio para áreas mais altas. Fechar todas as portas que puder, desde que isso não retarde a sua saída. Isso cria uma compartimentação interna, evitando a transferência de calor para outras áreas, diminuindo o incidente. Evitar inalação de fumaça. Se estiver preso no ambiente, procurar uma janela onde ele possa respirar ar puro. Se estiver preso no banheiro, utilizar papel higiênico molhado, toalhas molhadas, roupas molhadas, para vedar as frestas, impedindo a entrada de fumaça, ou pelo menos diminuindo a sua concentração. Ficar com o rosto próximo ao piso, rastejar em determinados momentos, porque em pé ele inalará fumaça quente e mais tóxica. Jamais pular de um prédio, porque existem outras alternativas de salvamento, o que inclui muitas vezes aguardar a chegada do corpo de bombeiros. Pular geralmente não é a melhor alternativa, pode inclusive apressar a morte dessa pessoa. Se houver pânico, afastar-se dessa multidão. Isso vale para situações de rotina. Estou num cinema, estou num shopping, uma multidão está em pânico, encosta numa parede, vá para um corredor, deixe que os outros passem na sua frente, em seguida siga o seu destino. Não entrar em ambiente de risco, mas se eu tiver que abrir uma porta, verificar se não há caloria ou pressão atrás dessa porta, indicando a presença de fumaça sob pressão. Lógico que eu não vou entrar nesse ambiente, se eu perceber que lá há um sinistro, vou procurar uma outra saída segura. E a importância de participar dos treinamentos como membro da brigada, concitá-los a se inscrever no próximo treinamento, seja ser um membro brigadista, porque esses conhecimentos serão úteis tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Mais para a vida pessoal, no ambiente doméstico e de família, do que em geral no ambiente de trabalho. Lembre-se que existe uma série de ações administrativas que são adotadas pelos coordenadores e líderes de brigada logo depois do exercício simulado e das situações reais. Uma delas, prevista na IT 17 do Corpo de Bombeiros, são as reuniões extraordinárias da brigada, para verificar se tudo aquilo que foi planejado foi executado.
os pontos positivos e os pontos a melhorar. Sempre utilizar esses pontos a melhorar de forma a não menosprezar as ações daquele brigadista. Lembre-se que ele está em treinamento. Ele precisa de orientação, também precisa de condicionamento. Efetuar os demais registros e relatórios. Importante elaborar uma ata, onde conste o início e término do evento, o tempo gasto até a retornada das atividades normais, quanto tempo demorou o atendimento de primeiros socorros, de combate a incêndio, houve alguma falha nos equipamentos, como sistemas de alarmes, detectores de fumaça, os extintores funcionaram? Importante usar um lote de extintores que vai vencer ou esteja para vencer, para testes, para ver se realmente existe uma idoneidade na recarga e entrega desses extintores. E também o funcionamento da rede de hidrante, pressão de água na bomba, funcionamento de bomba. Capacitar os brigadistas para que eles entendam se o acionamento da bomba é automático ou manual, se necessita de botoeira para acionamento, de forma que eles reúnam aqueles conhecimentos adquiridos em treinamento em pista, se eventualmente isso foi feito, com o conhecimento próprio da edificação, chamado treinamento em company. Comportamento da população não membro da brigada. Geralmente, se houver alguém não quiser colaborar no abandono, permaneceu no seu ambiente de trabalho, mesmo com sirene tocando, sistemas de alto-falante funcionando, determinação de membros da brigada, não entre em conflito com essas pessoas, comuniquem o seu líder e coordenador para que dentro do seu sistema gerencial seja feita a devida comunicação e essa não conformidade seja relatada e providências administrativas sejam adotadas. Quando houver um plano de auxílio mútuo envolvendo outras empresas, a reunião ela tem que ser com todos os coordenadores e líderes dessas brigadas, de forma que cada um tenha o seu papel definido no exercício de abandono. E qualquer outro problema de interesse na melhoria do próximo simulado. Aqui temos um exemplo de relatório de exercício de abandono, onde foi executada uma reunião prévia, registrado a ação do brigadista no princípio de incêndio, aqui com extintor de CO2 num equipamento elétrico, classe C, a comunicação à central de segurança e logo em seguida a retirada das pessoas daquele andar sinistrado, começando obviamente pela área sinistrada, a reunião da brigada no ponto de encontro, um sistema de comando de incidentes montado fora da edificação, com o coordenador e sua assessoria, executando os registros, fazendo a devida comunicação através da assessoria de comunicação, a retirada das pessoas em segurança, de forma organizada, para o ponto de encontro do abandono, uma reunião final para certificar que a área está segura e uma reunião extraordinária de forma a comentar, verificar os pontos positivos e a melhorar. Pode ser adicionados outros registros e relatórios conforme o plano de emergência composto pela própria direção local. Toda emergência gera conflito, não só para as pessoas envolvidas, mas para o brigadista, em especial quando há vítimas. As pessoas podem ser afetadas pela emergência, direta ou indiretamente. Controle de pânico é importante por parte do próprio brigadista quanto a outros colaboradores. Ele, numa situação de emergência, ele tem uma autoridade sobre os demais, até de maneira coercitiva, removê-la para fora da edificação e não estará responsabilizado legalmente por constrangimento ilegal, porque não se trata de um constrangimento ilegal, tratava-se de um estado de necessidade
Ele usou da força física para remover o colega que estava numa situação de pânico ou não queria colaborar diante de uma situação de emergência. Essas pessoas envolvidas no atendimento, se apresentar algum distúrbio de estresse físico e emocional, devem ser acompanhados por profissionais, assistência psicossocial ou eventualmente afastados de suas atividades por ordem médica até que tenham condições de restabelecer sua vida normal. Temos que entender, corpo e mente adoecem e precisam ser tratados. E numa emergência estamos lidando com o sofrimento de colegas de trabalho, pessoas que convivemos durante 10, 15 anos nesse mesmo ambiente de trabalho. Então há que se considerar um estresse muito maior do que aqueles sofridos por equipes profissionais que atendem pessoas estranhas. Treinamento frequente é a base de tudo, com dia e hora marcada, somente com dia marcado, em qualquer data, de maneira que condicione com mais frequência as pessoas a obedecerem o plano de emergência da edificação. Embora a lei preveja um treinamento anual, quem realmente pensa em segurança planeja mais vezes durante o ano. Inclusive executando esses treinamentos em horários de expediente diferentes, envolvendo não só os colaboradores, mas também eventuais clientes e visitantes. Para encerrar essas duas colocações, o treinamento constante previne a perda de vidas, minimiza danos patrimoniais. Investir em segurança é investir na vida. Gostaria de agradecer a sua participação nessa videoaula. Encontraremos nas nossas próximas videoaulas nas teorias de prevenção e combate a incêndio. Muito obrigado e até mais.